Boto toma decisão importante no clube. Jogadores aprovaram e comemoraram a atitude do diretor de futebol. Sem pressa, Flamengo adia a renovação de Arrascaeta e vai resolver o assunto depois. Clube prepara renovações de Pedro e Varela. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola! Cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente domingo para você e para toda a sua família, que seja um domingo abençoado e de vitórias, porque hoje é dia de Mengão. Flamengo e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, 18h30, sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A gente tem aqui algumas estatísticas desse confronto, né? Por exemplo, no último confronto das duas equipes em Belo Horizonte, o Flamengo saiu vitorioso. Foi no dia 6 de novembro de 2024, o Flamengo visitou o Cruzeiro no Independência com a seguinte escalação: Rossi, Varela, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas. Pulgar, Alan, Matheus Gonçalves, Alcaraz, Plata e Bruno Henrique. Aos 7 minutos do segundo tempo, quem não lembra, né? Após uma distração na defesa, Davi Luiz cobrou a falta rapidinha e fez o único gol da partida. 1-0 Flamengo. Felipe Luiz já estava comandando o time, né? No banco de reservas. Uma curiosidade, o Flamengo está há quase 10 anos sem perder para o Cruzeiro em confrontos válidos pelo Brasileirão. A última derrota do time carioca para o Cruzeiro foi em junho de 2015. Rapaz, como tem tempo, 10 anos já. De lá para cá, as equipes se enfrentaram em 13 oportunidades e o Flamengo venceu 11 e empatou 2. Ao longo da história, as equipes se enfrentaram em 101 oportunidades, com o Flamengo levando a vantagem no retrospecto. Em 101 jogos, foram 39 vitórias do Mengão, 35 derrotas e 27 empates, 134 gols marcados e 121 gols sofridos. A bola vai rolar, 18h30, sétima rodada do Brasileirão. Flamengo que deve entrar em campo com Rossi, Wesley, Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Deixa aqui o seu palpite, o seu placar. O jogo de hoje, quanto que você acha que vai ser? Você acha que o Flamengo vai ganhar? Vai ser tranquilo? Vai ser pegado? Deixa aí, porque a sua opinião é muito importante. No vídeo da tarde, a gente vai trazer aqui prováveis escalações, quadro de arbitragem, onde assistir, né? Se o Gabigol joga, se o Gabigol não joga, você vai começar no banco de reservas e as últimas notícias do Flamengo, que nesse momento está concentrado no hotel lá em BH, para a bola vai rolar e o Mengão vai para cima deles. Vai para cima deles, a gente precisa muito da vitória. O Palmeiras entra em campo contra o Vasco, lá no Mané Garrincha, em Brasília. Gente, o José Boto, diretor de futebol, tomou uma decisão e deixou os jogadores satisfeitos, né? Os jogadores comemoraram essa atitude do José Boto. O paparazzo rubro-negro trouxe a informação que, ao assumir o departamento de futebol, o português alterou algumas situações referentes a pagamentos de funcionários do clube. Por exemplo, alguns funcionários ligados ao departamento de futebol, como massagista, roupeiros, entre outros, passaram a receber uma premiação maior pelas conquistas obtidas pelo time profissional. A cada título do Flamengo, esses profissionais ganham um a mais, né? Para coroar aí o desempenho, a conquista. E agora eles vão receber uma premiação, o mesmo que os gerentes da antiga gestão recebiam. Além disso, os seguranças que não estavam incluídos nesse racha, né, das premiações também passarão a receber uma quantia a cada título rubro-negro. As mudanças foram propostas pelo diretor de futebol do clube, o BAP aceitou, e o Boto teve aí
o aval do presidente. Vale destacar que nessa temporada os funcionários já receberam algumas premiações maiores ao longo de conquistas, como Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. Cara, os jogadores comemoraram e muito, né? Existe uma vontade a mais quando os atletas entram em campo, sabem que a cada título conquistado, os funcionários que vivem o dia a dia com eles, os roupeiros, os massagistas, os seguranças, os profissionais, né, que frequentam o dia a dia do Ninho do Urubu, quem viaja com a delegação, né, a cada título, a cada conquista eles ganham mais, eles ganham essa premiação extra. E é muito importante, eu digo por quê? Não dá nem para comparar, né, gente, o salário de jogador de futebol com o salário de um roupeiro, o salário de um massagista. Eles ganham pouco, né? Então, essa premiação nada mais justa, é o reconhecimento do trabalho ao longo do ano, né? Um título, não é só o jogador que entra em campo, não é importante. Eu fico imaginando o saudoso Denis, né? Seu Denis, que era massagista, e conversava com cada atleta, dava uma palavra de carinho, de conforto. Às vezes o jogador chegava com um problema em casa, e aí isso faz a diferença. Né? O clube não são só os atletas, só a comissão técnica, são os funcionários, e isso é importante, e o Boto identificou isso, e aí esse up, essa premiação extra a cada conquista, eu acho justo. E você, torcedor, o que você acha? Deixa aí nos comentários, jogadores felizes, né? Eles entram em campo com uma motivação a mais. Bom, a Arrascaeta, a renovação vai ficar para depois, hein? Isso mesmo, o Flamengo não deve resolver essa questão agora. O staff do uruguaio, o Daniel Fonseca, né, o representante direto do Arrascaeta, já teve 2 reuniões com o Boto. Rolou aí, bate-papo, tranquilo. E aí o Flamengo optou por deixar esse assunto para ser resolvido mais para frente. Informação é do jornalista Vene Casagrande, não que o Flamengo não vá renovar com a Arrascaeta, mas o Flamengo tem outras prioridades agora. E o Arrascaeta voltou a jogar bem, né, gente? Voltou a jogar bem, não tem se machucado, tá aí atuando de forma regular, tá sendo muito importante. É o melhor início de brasileiro da carreira do Arrascaeta. E hoje pode ter lei do ex, hein? Ah, pode ter lei do ex. Hoje o Arrascaeta vai marcar. Eu tô sentindo isso, hein? Bom, já que o Flamengo deixou um pouquinho a renovação do Arrascaeta para frente, por outro lado, o Mengão avançou na renovação do lateral direito Varela, que tem contrato aí, né, com o Flamengo até dezembro desse ano. E a renovação do Varela vai ser até o fim de 2027. Então tá aí, gente, notícia boa, Varela importante, joga na direita, se precisar joga na esquerda, né? E sobre o Pedro, né, entre José Boto e os empresários do atacante, já existe um acordo de renovação e valorização salarial. O Pedro, inclusive, deu aval já para os representantes aceitarem os termos do Flamengo. O atacante deu sim para renovar aí a assinatura de contrato e é só questão de tempo agora até o anúncio oficial por parte do Clube de Regatas do Flamengo nessa situação aí da renovação do Pedro, nosso artilheiro. Tá todo mundo surpreso, gente, como é que o Pedro voltou depois de uma grave lesão, uma cirurgia, né, no ano passado, ele que ficou sem atuar durante 7 meses, a previsão era que ele ficasse afastado dos gramados 9 meses, ele voltou de forma antecipada, surpreendendo os médicos, inclusive quem o operou, né, a comissão técnica, os próprios atletas do Flamengo, e o torcedor, né, ficou surpreso aí como é que o Pedro voltou e voltou muito bem, vai brigar pela artilharia das competições em 2025. Não adianta, o Pedro em campo é certeza de gol, o homem tá animado e voltou mais forte, voltou melhor, o nosso Pedro. Eu acho que o Pedro vai marcar um golzinho contra o Cruzeiro, hein? Eu tô sentindo, eu tô achando. Gente, eu volto na parte da tarde com mais informações sobre esse duelo. Inclusive, a gente vai passar aqui o Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos aí alguns jogos da 7ª rodada. Olha, o Fluminense, eu vou contar uma coisa para vocês. Começou perdendo para o lanterna do campeonato,
que foi o Sport. O Sport de Recife chegou no Maracanã, abriu o placar e o Fluminense teve que correr atrás e virou. No último lance, amigo, que pressão! No último lance, o Fluminense virou 2-1. O Ceará fez o dever de casa, venceu o Vitória lá em Fortaleza. O São Paulo foi o jogo, né, de sexta-feira, empatou com o Fortaleza em 0-0. O Corinthians, rapaz, que jogo maluco e que virada do Corinthians. O Corinthians começou perdendo para o Internacional, que teve até jogador expulso. O Corinthians virou 4-2 com o hat-trick do Yuri Alberto, um jogo muito polêmico, com muitas reclamações dos dois lados da arbitragem. Essa arbitragem do futebol brasileiro, eu vou te contar uma coisa. E ontem também, o último jogo da noite, grande resultado do Bahia. Um outro jogo maluco, muita chuva. Botafogo teve chance de empatar nos minutos finais. Foi um jogo doido, o árbitro revogou a expulsão do John, né? Aí entra aquela polêmica, né? Desde que eu me conheço por gente, desde que eu aprendi a jogar futebol, a ouvir futebol, a ver futebol, a falar sobre futebol, goleiro na linha, pau na espinha. Goleiro na linha, meteu a mão na bola, é expulsão. Não tem dois papos, não tem outra conversa. Ah, mas aí a galera que comenta a arbitragem diz que a nova regra é que se a bola não estiver indo em direção ao gol, não é expulsão, é apenas amarela. Eu vou te contar, eu não entendo mais nada e me surpreendo a cada dia. Aquilo ali pra mim era expulsão. Do John, meteu a mão na bola fora da área, não importa que a bola tá indo no gol, não tá indo no gol, se o jogador consegue chegar a tempo, né, o Jean Lucas. Enfim, mas o Botafogo tá meio perdido aí na temporada, né? Não sei quantas derrotas seguidas, Botafogo não venceu ainda fora de casa, né, no Campeonato Brasileiro. E o Bahia, amigo, é a 5ª vitória seguida. Segura o Bahia, do técnico Rogério Ceni. Eu vou trazer aqui a classificação do campeonato atualizada, né? O Flamengo continua líder, 14 pontos, vai jogar daqui a pouco. Palmeiras, 13 na vice-liderança, enfrenta o Vasco no Mané Garrincha em Brasília. O Bragantino, rapaz, tem 13 pontos na 3ª colocação. O Fluminense, com a vitória, entrou no G4, né? Com 13 pontos. E o Bahia na 5ª colocação com 12 pontos. O Cruzeiro, que era 4º colocado, caiu para 7º com 10 pontos. É um duelo importante esse hoje. Flamengo e Cruzeiro, o primeiro contra o 7º colocado. O Arrascaeta é o artilheiro do campeonato, com 5 gols. O Pablo Verratti e o Pedro na vice-artilharia, empatados com 4 gols. Grande abraço para você. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!